O riso ecoou pelo salão de banquetes, agudo o suficiente para cortar minha pele. Minha tia Brenda recostou-se na cadeira, com um sorriso de escárnio como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada da noite. O marido dela também a deixará, disse ela, com a voz alta o suficiente para garantir que todas as cabeças na mesa se voltassem para mim. Antes de começarmos, deixem um comentário e digam de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo completo, não se esqueçam de nos dizer o que vocês fariam nessa situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Vamos começar. O tilintar dos copos e o murmúrio baixo da conversa cessaram. Meus primos, com os olhos brilhando de crueldade, explodiram em risadinhas zombeteiras. Tio Roger soltou uma risada seca, balançando a cabeça como se minha existência fosse apenas prova de fracasso. O calor subiu pelo meu pescoço, mas eu não me movi, eu não falei. Meus dedos apertaram a borda da cadeira, as unhas cravando na madeira, ancorando-me contra o peso da humilhação. Honestamente, Nathalie, Brenda zombou, girando sua taça de vinho como se estivesse saboreando minha dor. Você realmente achou que casar com alguém que parece comum, sem passado, sem dinheiro, sem nome de família, ia te salvar? Você deve estar sonhando. Homens assim não ficam. Você acabará sozinha, assim como sua mãe. Um coro de risadas seguiu como uma orquestra cruel que tocava apenas para minha desgraça. Apertei os lábios, olhando para a toalha de mesa com um padrão de rosas desbotadas, recusando-me a dar-lhes a satisfação de me ver desmoronar. Minha prima Rachel inclinou-se, seu perfume tão forte que me sufocou, e sussurrou: "Não se preocupe, Nath. Você pode vir limpar minha casa quando ele te deixar. Eu te pago, é claro." Suas palavras pingavam falsa simpatia, e os outros riram alto novamente. Meu pai, sentado à cabeceira da mesa, não me defendeu. Ele tomou seu uísque, seu silêncio mais alto que toda uma zombaria deles combinada. Aquele silêncio queimava mais que suas palavras. Eu fiquei quieta, meu pulso martelava contra minha garganta, cada segundo se esticando como uma lâmina contra minha paciência. Então o som de um motor ronronou lá fora. Não qualquer motor. Um rosnado profundo e suave que virou cabeças em direção às janelas altas. Meu tio apertou os olhos, seu sorriso desaparecendo. Os faróis de um Rolls Royce preto, elegante, cortaram a noite. A risada vacilou. O manobrista correu, abrindo a porta com respeito apressado. E então ele saiu. Meu marido, Daniel. Seus sapatos polidos atingiram o asfalto com peso deliberado. O terno sob medida abraçava sua estrutura larga. Seu pulso, pesado com um relógio discreto, capturou a luz. O ar dentro do salão de banquetes mudou instantaneamente. Mandíbulas caíram. Garfos congelaram no ar. Daniel não olhou ao redor nervosamente. Ele não se encolheu nem pediu desculpas por estar atrasado. Ele entrou como se fosse dono de cada tijolo daquele prédio, de cada respiração na sala. E quando seus olhos encontraram os meus, senti o peso do silêncio. "Boa noite", disse ele, sua voz calma, mas imponente. "Desculpem o atraso, o trânsito estava mais pesado do que o esperado." Ninguém riu, ninguém ousou. Ele chegou ao meu lado, puxando minha cadeira gentilmente. Sua mão roçou a minha, me ancorando no meio da minha tempestade. Então ele se virou para os rostos atônitos que o encaravam. "Ouvi dizer que alguns de vocês tinham opiniões sobre mim", disse ele friamente, escaneando suas expressões pálidas. "Mas antes que vocês se envergonhem ainda mais, deixem-me apresentar devidamente quem eu sou." A sala ficou mortalmente silenciosa. Os lábios de Daniel curvaram-se no mais leve sorriso. "Eu sou Daniel Carter, CEO da Carter Holdings, a mesma família Carter com a qual vocês tentam fazer negócios há anos." O suspiro que se seguiu poderia ter quebrado o vidro. Sentei-me congelada,
meu peito subindo e descendo enquanto eu observava a arrogância deles desmoronar em câmera lenta. Os mesmos parentes que me zombaram momentos antes agora pareciam crianças pegas roubando. E Daniel não tinha terminado. Eu não costumo fazer espetáculo, disse ele, ajustando seus abotoaduras, sua voz firme como pedra. Mas eu não tolero desrespeito à minha esposa, não de ninguém. Suas últimas palavras pairaram no ar, afiadas e finais. Levantei o queixo, finalmente encontrando os olhos arregalados de Brenda. Pela primeira vez naquela noite, ela não tinha uma réplica inteligente. O silêncio nunca pareceu tão satisfatório. O silêncio no salão estava denso após as palavras de Daniel. Meu pai tentou se recuperar primeiro, forçando um sorriso fino. Daniel, não queríamos ofender, era apenas humor familiar. Daniel olhou para ele firmemente. Zombar da minha esposa não é humor, é desrespeito. Tia Brenda se mexeu nervosamente, sua taça tremendo. Nós provocamos porque nos importamos, disse ela fracamente. Soltei uma risada seca. Não, vocês provocam porque isso faz vocês se sentirem maiores. Vocês nunca se importaram comigo. Minha prima Rachel murmurou. Você nunca disse que ele era. Então parou, olhando para Daniel como se o visse pela primeira vez. Tio Roger pigarreou. Carter Holdings, hein? Você deveria ter nos contado mais cedo, Natalie. Poderíamos ter trabalhado juntos. Daniel deslizou uma página dobrada sobre a mesa. Você quer dizer as reuniões que implorou no mês passado? Passamos por um motivo. O sangue esvaiu-se do rosto de Roger. Daniel voltou-se para meu pai. Não me importo com suas piadas, mas não vou deixar ninguém tratar minha esposa como se ela não valesse nada. Não na minha frente. Nunca. Levantei o queixo, encontrando os olhos chocados de Brenda. Pela primeira vez, nenhum deles tinha mais nada a dizer. O ar parecia ter caído 20 graus. Meus parentes, que minutos antes riam alto o suficiente para abalar as paredes, agora estavam congelados, seus rostos pálidos de choque. Garfos repousavam intocados nos pratos. Taças de vinho tremiam levemente em mãos nervosas. Meu pai finalmente quebrou o silêncio. Chega desse espetáculo, resmungou ele, a voz baixa, mas afiada. Natalie, você sempre teve um talento para o drama, agora você nos arrastou para isso. Virei a cabeça lentamente para ele, minha paciência esgotada. Drama, você sentou aí e deixou que me humilhassem, você nunca me defendeu nem uma vez. E agora que a verdade está diante de você, você chama isso de drama. Ele engoliu em seco, sua mandíbula apertando, mas não disse nada. Daniel permaneceu firme ao meu lado, calmo, mas imovível. Com todo respeito, senhor, o que aconteceu aqui hoje não é drama, é exposição. As pessoas revelam quem realmente são quando pensam que ninguém está olhando. Minha prima Rachel se mexeu em seu assento, os olhos nervosamente desviando. Natalie, você sabe que não dissemos isso pessoalmente. Estávamos apenas brincando. Brincando? Inclinei-me para a frente, minha voz tremendo agora. Não de medo, mas de anos de raiva reprimida. Vocês zombaram de mim a cada chance que tiveram. Me chamaram de fraca, inútil, disseram que eu nunca manteria um homem. Vocês me chamaram de fardo na frente de estranhos. Isso não é uma piada, isso é crueldade. Rachel baixou o olhar para o colo. Daniel olhou ao redor da mesa, sua presença preenchendo o silêncio. Eu não me importo com a aprovação de vocês, mas aqui está o que vocês precisam entender. Natalie é minha esposa, ela é minha parceira, e a maneira como vocês a trataram é inaceitável. Ela não lhes deve mais o silêncio. Tio Roger tentou forçar uma risada, sua voz falhando. Tudo bem, talvez tenhamos exagerado, vamos não estragar a noite, porque não todos nós apenas. Não, cortei, meu tom firme. Nós vamos estragar a noite porque pela primeira vez não vou sentar aqui e engolir isso.
Cansei de vocês decidirem meu valor como se fosse um jogo. O salão estava quieto, o peso das minhas palavras pressionando cada sorriso de escárnio e cada sorriso falso que eles já usaram comigo. Tia Brenda finalmente pousou seu copo com um tilintar alto. Sua voz vacilou, desesperada agora. Natalie, você tem que entender. Nós só dissemos essas coisas porque achamos que você se contentou. Achamos que seu marido era comum. A expressão de Daniel endureceu, mas ele não levantou a voz. E esse é o problema. Vocês medem o valor de uma pessoa pelo tamanho do contra-cheque ou pelo nome em seu cartão de visita. Vocês teriam me descartado sem nunca saber quem eu sou. Olhei para minha tia, depois para meu pai, depois para cada rosto naquela mesa. Minhas mãos não tremiam mais. Pela primeira vez em anos, senti-me mais alta. Vocês não apenas zombaram dele, vocês zombaram de mim. E agora todos vocês foram expostos pelo que são: superficiais, calculistas e cruéis. O silêncio que se seguiu foi o som mais satisfatório que eu já tinha ouvido. A tensão naquele salão de banquetes era sufocante. Cada tique do velho relógio de parede acima do bar ecoava como um trovão. Ninguém levantou um garfo. O jantar de família, antes barulhento, havia se transformado em um impasse silencioso, e cada par de olhos parecia desesperado para encontrar uma saída, exceto os meus. Eu estava cansada de me esconder atrás do silêncio. Meu pai pigarreou, mexendo-se em sua cadeira como um homem pego de surpresa em sua própria casa. Natalie, abaixe a voz, ordenou ele, suas palavras cortadas e frias. Você está se envergonhando. Ri amargamente. Me envergonhando. Você sentou aí enquanto sua família zombava de mim, zombava da sua própria filha, e você não disse nada. Você deixou que me derrubassem porque era mais fácil do que defender mim. Seus lábios se apertaram, a máscara de controle escorregando um pouco. Você sempre foi dramática, sensível, você leva tudo muito a sério, eles estavam brincando, você não pode esperar que as pessoas andem em ovos ao seu redor. A mão de Daniel repousou levemente nas costas da minha cadeira, firme, me ancorando. Sua voz cortou o salão como aço. Há uma diferença entre provocação e crueldade. O que aconteceu aqui hoje não foi diversão inofensiva, foi humilhação. E o silêncio da cabeceira desta mesa apenas provou o pouco valor que você dá à dignidade da sua própria filha. A mandíbula do meu pai se apertou. Ele virou o olhar para Daniel, tentando impor controle. Com todo respeito, Daniel, este é um assunto de família. Estranhos não ditam como falamos uns com os outros. Daniel não vacilou. Então talvez seja por isso que esta família se fragmentou em amargura e competição superficial, porque ninguém tem coragem de dizer a verdade. As palavras caíram como pedras jogadas na água, as ondulações alcançando todos. Minha tia Brenda baixou os olhos. Roger esfregou a nuca. Rachel olhou para o prato, as bochechas coradas de vergonha, ou talvez medo. Mas meu pai não estava pronto para ceder. Ele se inclinou para a frente, os olhos estreitados. Você acha que dinheiro lhe lhe dá o direito de ficar aqui e nos dar lições? Não confunda a riqueza com sabedoria, Daniel. Homens como você são temporários. Aparecem, fazem barulho e desaparecem quando a maré muda. A voz de Daniel não se elevou, mas o poder nela fez o ar mais pesado. Eu não construí minha vida com barulho, Senhor. Eu a construí com disciplina, respeito e lealdade. E lealdade é algo que sua filha lhe deu em abundância, enquanto você não retornou nada além de silêncio. O salão silenciou, meu peito apertou. Por anos eu tinha desejado que alguém, qualquer um, dissesse aquelas palavras em voz alta. E agora, ouvindo-as do homem com quem me casei, senti lágrimas queimarem na parte de trás dos meus olhos. Não de fraqueza, mas de alívio. Não me fale sobre lealdade. Meu pai rosnou, seu tom subitamente mais áspero. Lealdade é ficar com sua família, aconteça o que acontecer.
Lealdade não é fugir com um homem que escondeu quem ele realmente era. Ela nem sequer nos disse o nome dele corretamente até agora. Que tipo de lealdade é essa? Minha voz rompeu antes que Daniel pudesse responder. Você não tem o direito de me dar lições sobre lealdade, pai. Você me ensinou desde criança que meu valor dependia do quanto eu podia lhe oferecer, do quanto eu podia retribuir, do quão útil eu era para a reputação desta família. Eu fiquei quieta porque pensei que isso era lealdade. Eu suportei seu silêncio, sua rejeição, a zombaria deles porque pensei que isso era amor. Mas amor não se parece com isso. E lealdade não significa me destruir apenas para manter seu orgulho intacto. O rosto de Brenda se contorceu. E ouça-a, agindo como se fosse uma vítima. Natalie, nós te demos tudo. Um teto sobre sua cabeça. Um lugar nesta mesa? Um lugar na mesa? Eu a cortei, minha voz agora subindo, recusando-me a recuar. Você quer dizer o lugar que você só me deu para que pudesse rir quando eu falasse? O lugar que você usou para me lembrar que eu não pertencia? Isso não foi um presente, foi uma gaiola. Daniel deu um passo à frente agora, comandando o espaço como um homem acostumado a salas de reuniões cheias de homens que o subestimavam. Ele não estava gritando, mas sua calma era mais perturbadora do que se ele tivesse gritado. Eu não queria fazer isso hoje, mas deixe-me ser claro. Meu nome não é apenas Daniel Carter. É Daniel Carter da Carter Holdings. E para aqueles de vocês que não têm prestado atenção, nossa empresa possui participações significativas em negócios ligados a esta família. Suas lojas, seus escritórios, até mesmo seus fornecedores. O rosto de Roger empalideceu. Isso não é possível. Os olhos de Daniel fixaram-se nele. Eu não blefo. Cada negócio que vocês tentaram perseguir, cada e-mail que vocês enviaram implorando por reuniões, eu vi todos eles. Eu fiquei em silêncio por respeito a Natalie, mas esse respeito termina quando vocês arrastam o nome dela pela lama. Rachel sussurrou baixinho. Oh, meu Deus! Mas ninguém ousou se mover. Meu pai recostou-se, seu rosto ilegível, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde eles agarravam os braços da cadeira. Então é isso? Seu grande momento? Você veio aqui para nos humilhar? Daniel balançou a cabeça lentamente. Não, eu vim aqui porque minha esposa me pediu. Ela ainda acreditava que havia uma chance de reconciliação. Ela esperava que talvez, sob toda a arrogância, esta família pudesse mostrar a ela o respeito que ela merece. Mas tudo o que vi hoje foi crueldade mascarada de humor e silêncio vestido de autoridade. O peso de suas palavras pairou. Pela primeira vez, meus parentes pareceram pequenos, despojados de seu poder, de sua arrogância, de sua capacidade de virar os holofotes para mim. Respirei fundo, levantando-me agora, não mais encolhendo-me em minha cadeira. Vocês queriam me ver falhar. Vocês queriam que eu fosse abandonada, quebrada, rastejando de volta para vocês em busca de migalhas de aprovação. Mas hoje, vocês viram a verdade. Vocês não têm o direito de decidir meu valor. Não mais. E vocês nunca mais usarão meu silêncio como seu escudo. As luzes do lustre refletiram no relógio de Daniel enquanto ele estendia a mão para mim. Encaixei a minha na dele, firme e segura. E pela primeira vez, o silêncio na sala pareceu vitória. Ninguém ousou falar. O tilintar dos talheres, as risadas, o zumbido constante de superioridade que costumava preencher todas as reuniões de família. Tinha desaparecido. O salão de banquetes parecia oco agora, como se as próprias paredes tivessem vergonha do que acabaram de testemunhar. Meu pai finalmente recostou-se em sua cadeira, sua voz baixa, fria, mas trêmula. Então e agora, Natalie? Você acha que é melhor que todos nós? Você acha que casar com um homem com dinheiro de repente te torna intocável? Encontrei o olhar dele de frente, minhas mãos ainda dadas às de Daniel. Não, eu acho que finalmente estou livre das correntes que vocês continuavam apertando em mim.
Eu não meço mais por seus padrões. Daniel deu um passo à frente, seu tom quieto, mas cortante. Isso não é sobre dinheiro, é sobre respeito. Algo que esta família negou a Natalie por anos. Vocês viram a gentileza dela como fraqueza, vocês confundiram a paciência dela com ingenuidade. Mas vocês subestimaram a força que é preciso para suportar a crueldade e ainda assim se portar com dignidade. Tio Roger soltou uma risada tensa, tentando recuperar algum controle. Tudo bem, você teve seu discurso, mas negócio é negócio. Você não vai nos cortar por causa de alguma discussão familiar mesquinha. O olhar de Daniel ficou afiado, sua voz precisa. Negócios e integridade não são separados, e eu nunca vou capacitar pessoas que acham que derrubar seu próprio sangue é aceitável. Considere isso o fim das negociações. A boca de Roger se abriu, depois se fechou novamente. Pela primeira vez, ele não tinha mais nada com que barganhar. Os olhos de Rachel brilhavam de arrependimento. Ela sussurrou: "Natalie, me desculpe." Mas as palavras soaram vazias muito tarde. Endireitei os ombros, minha voz firme, estável. Vocês não têm o direito de me ferir por anos e depois jogar desculpas quando estão encurralados. Respeito não se implora, ele se conquista, e vocês perderam sua chance. O rosto da tia Brenda se contorceu de descrença. Depois de tudo o que fizemos por você, você está indo embora. Sorri, não amargamente, mas com certeza. Não, eu finalmente estou me levantando. Daniel colocou uma mão reconfortante nas minhas costas. Depois olhou para a mesa uma última vez. Sua voz baixou, calma, mas final. Natalie não precisa da aprovação de vocês. Ela nunca precisou. Ela escolheu a graça quando vocês lhe deram crueldade. Ela escolheu o silêncio quando poderia ter exposto vocês. Mas isso acaba hoje. A partir de agora, vocês ou a respeitam ou perdem acesso a ambos permanentemente. As palavras caíram como um martelo. Não havia discussão, nem barganha, nem saída. O salão desabou em silêncio mais uma vez. Mas desta vez não era o silêncio de controle. Era o silêncio da derrota. Apertei a mão de Daniel, meu coração mais leve do que estivera em anos. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a garota quieta sentada no canto, esperando pela aprovação deles. Eu era a mulher saindo daquele salão de cabeça erguida, deixando a zombaria deles para trás como cinzas. E enquanto o manobrista trazia o reluzente Rolls Royce para as escadas da frente, minha família olhava através das janelas altas, atônita, abalada e forçada a encarar a verdade que eles tentaram tanto enterrar. Eu não olhei para trás.